Se você puder, em reverência à palavra do Senhor, ficando de pé, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 29, no versículo de número 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Somente esse versículo, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Cremos que essa palavra por si só já nos abençoa e fala conosco. Mas, ó Deus, aprove a ti separar esse momento para que tu falasse ainda mais. Então, Senhor, que tu possa proporcionar para nós o privilégio de ouvir a tua voz. Nos desperta naquilo que estamos mortos ou dormindo ou amortecidos, ó Deus. Meu Pai, que essa palavra possa ir de encontro à nossa real necessidade nessa noite. Meu Deus, que tu possa falar claramente aos ouvidos e coração de cada um de nós. Queremos, ó Deus, sair daqui com a certeza de que tu fala ainda ao teu povo, de que é possível, Senhor, alcançar, Senhor, a tua presença nesses dias, e por isso, Senhor, estamos reunidos nesse lugar, para que, Senhor, tu use, Senhor, pela tua misericórdia, a minha vida nessa noite, e para que tu fale ao teu povo e fale ao meu coração também. Então, Deus, nos usa poderosamente, em nome de Jesus, é o que oramos, crendo em ti, amém e amém. Você pode sentar, em nome de Jesus. Bem, um texto conhecido, irmãos, Jeremias 29, 13, por mais de repente você não conhecesse a referência, é um texto que eu creio que é autoexplicativo. Como assim? Você lê, entende e já é abençoado. Se hoje nós tivéssemos 1 minuto somente para pregar, somente a leitura desse versículo já faria com que nós entendêssemos o que Deus tinha ou tem para nós e já fôssemos para nossa casa abençoados. Mas eu creio, como assim nós oramos, que o Senhor tem mais para falar conosco. Eu vou ler novamente para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É simples, é bem objetivo, mas eu acho que é importante a gente entender por que o Senhor estava permitindo um certo povo ou alguém falar, ou alguém ouvir melhor, esse tipo de frase. Nós vamos entender que Jeremias, ele foi levantado para ser profeta, e você vai entender que os profetas eram levantados, e ainda é assim nos dias de hoje. O profeta é levantado no período de emergência do povo. O profeta é levantado quando o homem já não quer mais ouvir. A palavra é clara, mas o homem não busca na palavra. A voz de Deus é clara, mas o homem não escuta mais. E Deus utiliza como recurso o profeta, levanta o profeta para dar sinais da vontade de Deus ou da intenção de Deus para uma pessoa, para o povo. Naquele momento você vai entender que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. Você vai entender e conhecer, se você ler com mais calma o livro de Jeremias, né, com mais profundidade. Depois você pode ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, que é quando o povo retorna do cativeiro. Você vai entender que não era um cativeiro conforme nós estamos acostumados a pensar. Muitas vezes, quando nós falamos sobre esse cativeiro na Babilônia, nós achamos que o povo era chicoteado, sabe? Era colocado dentro de jaulas, de prisões, algo do tipo, mas não. Você vai entender que o povo em Jerusalém, em Judá, o povo que foi levado para Babilônia, melhor dizendo, era a nata daquele povo. Você vai saber que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e entre outros homens que foram profundamente usados por Deus, eram homens nobres no meio ao povo. Então a intenção da Babilônia era levar aqueles homens dos quais eles poderiam extrair ciência, sabedoria e usá-los para determinadas finalidades na Babilônia. Então por isso que você vai ver num futuro dessa palavra um pouco mais à frente, Daniel sendo presidente entre os príncipes, era a intenção de usá-los dessa forma. Mas o que eu quero dizer e começar dizendo é que, como aquele cativeiro não era
conforme a ideia que nós temos de prisão, açoite e tudo mais, eles tinham a sua vida normal no cativeiro. Você vai ver aqui no capítulo 29, aqui a partir do versículo 6, versículo 5, melhor dizendo, aí com a sua Bíblia aberta. Olha o que a palavra diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Parece palavra de cativeiro, meu irmão? Sim ou não, igreja? Não. Era da intenção de Deus, aquela intenção em que Ele projeta que aquele povo fosse para o cativeiro? É claro que não. Mas por vontade permissiva de Deus, Deus abre mão da convivência daquele povo em Jerusalém e Judá e permite que eles sejam levados cativos para a Babilônia. Mas você vai ver que, olha, na Babilônia eles tinham filhos, tinham filhas, edificavam casas, plantavam pomares. Foi na Babilônia que 3 homens não foram mortos na fornalha. Foi na Babilônia em que os leões não devoraram Daniel. Você entende que num tempo de cativeiro, num momento de vontade permissiva de Deus, ainda assim aquele povo era alcançado de alguma forma? Sim ou não, se você me entende? Mas se você pudesse perguntar para Deus, se você pode, não sei se Ele vai te responder isso. Será que era da intenção de Deus que aquele povo se perdesse? Porque olha, o cativeiro, mesmo parecendo light, vamos dizer assim, que não era light, mas mesmo parecendo algo tranquilo, era um sinal da mão de Deus pesando sobre aquele povo, permitindo que outros povos o derrotassem ou derrotasse e os levassem como prisioneiros. Aí você vai ver o seguinte, aí a gente começa a falar sobre nós, porque falar de Jerusalém, falar de Judá, sem falar em nós, a gente vai estar só falando mal dos outros. Você percebe, meu irmão? E eu não sei se você já parou para pensar no tempo em que você tem vivido da sua vida. Talvez o tempo que você esteja vivendo hoje esteja tão bom e frutífero que você não perceba que está em cativeiro. Pegou aí? Porque mesmo no cativeiro, milagres acontecem. Você é livre da fúria dos leões, do arder da fornalha. Aquele povo estava sendo levado porque eles se distanciaram da adoração verdadeira de Deus. Mas mesmo eles estando distantes, você vai entender que algumas coisas ainda assim aconteciam na vida dele. Mas você vai ver aqui no versículo de número 10, veja aqui comigo. No versículo 10, do capítulo 29 de Jeremias, vai dizer: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Que Deus, Ele não quer somente manifestar milagres na tua vida, Ele quer te colocar no lugar certo. Deus, Ele quer te tirar, de repente, de uma atmosfera de que tudo vai bem, mas não é o lugar onde você deveria estar. Deus, Ele está falando aqui, olha, eu vou permitir que por 70 anos a Babilônia tenha poder sobre vós. Mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vos trarei de volta. No versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu não estou aqui nessa noite para falar sobre os milagres que Deus tem na tua vida, embora eu saiba que Ele tem milagres para fazer. Deus, Ele quer te posicionar novamente. Deus, Ele quer te alinhar com a sua vontade, a vontade soberana novamente.
Você vai ver que Neemias, Esdras, Zorobabel foram homens que voltaram para Jerusalém depois, a partir dos 70 anos assim cumpridos, para que as coisas fossem restauradas, os muros, o altar, o templo de Jerusalém, para que as coisas fossem reiniciadas. E talvez as coisas não sejam tão belas no reinício ou no recomeço, mas é nesse recomeço que a palavra se cumpre, dizendo assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É Deus fazendo, restaurando algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é que Deus está falando sobre algo importante para essa volta, para esse realinhamento desse povo. Está falando, olha, eu vou colocar vocês no lugar da onde vocês jamais deveriam ter saído, mas vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus estava querendo extrair daquele povo, que nós estávamos conversando ontem no nosso culto doméstico. Está sendo uma benção esse culto doméstico lá. É óbvio que lá em casa, se é doméstico, é lá em casa. Mas o que eu quero dizer é que a gente estava falando sobre isso. Até que ponto nós conseguimos buscar ao Senhor sem ter nenhum milagre vinculado, sabe? Até que ponto eu consigo adorar a Deus sem ter nenhuma nuvem de espera no meio disso? Deus está querendo dizer para nós, o tema da mensagem dessa noite, leis da intimidade. Vamos repetir isso? Leis. Você vai entender que para que possamos adquirir intimidade com Deus, existem algumas normas, existem alguns preceitos, existem alguns valores que nós vamos ter que seguir. Você vai ver que Deus, Ele fala, e é algo muito nítido, olha, vocês não vão me achar da forma que vocês acham que tem que achar, vocês vão me achar quando me buscar de todo o vosso coração. Então diga para a pessoa do seu lado assim, quer achar o Senhor? Não pode ser da nossa forma, e sim do jeito que Ele espera. Você entendeu isso? Você percebe na primeira palavra desse versículo 13, melhor dizendo, buscar-me-eis. Eu quero falar do buscar. Só buscamos aquilo que não está conosco. Só buscamos aquilo que foi perdido, aquilo que foi esquecido, aquilo que precisa ser achado. Eu enumerei algumas coisas, algumas formas ou alguns porquês de nós buscarmos. Nós buscamos algo que nós queremos muito, amém? Buscamos algo que perdemos também. Buscamos algo que está longe. E buscamos algo que nos faz falta. De alguma forma, seja qual for o motivo, nós buscamos. Quando buscamos é porque algo desse tipo aqui aconteceu. Ou porque está longe, ou porque você esqueceu, ou porque faz falta, ou porque você precisa. Mas de alguma forma você busca, amém? Ou precisa buscar. Mas quando nós vamos ver a realidade, se nós estivermos buscando o que está perdido, nós vamos entender, vai parecer para nós que Deus se perdeu e nós estamos à busca dele, e na verdade é o inverso. Nós é que nos perdemos. Você já viu criança perdida no shopping, no mercado? Já aconteceu com você isso alguma vez? Já viu que coisa terrível é? Que é você bota a criança do teu lado, se você olhar para o lado e não ver, meu irmão, te dá aquele frio na espinha. Parece que às vezes a criança está desse lado, mas só de você achar que perdeu, é o fim. Mas você vai ver que a intenção de Deus, irmãos, olha, você entendeu que a intenção de Deus é te colocar no lugar da onde você nunca deveria ter saído? Você vai entender, querido, que a intenção de Deus em todo momento é sempre restaurar e salvar o perdido. Sempre. Você quer a prova disso? Você tem que ler lá Lucas capítulo 15. Você vai ver 3 demonstrações em parábolas que a intenção de Deus maior é salvar o perdido. Você vai ver primeiro a parábola da ovelha perdida,
Em Lucas 15 você vai ver a parábola da dracma perdida e você vai ver a parábola do filho pródigo. As três, todas juntas assim. A ovelha perdida se perde naturalmente. A dracma perdida, ela foi perdida. A dracma foi perdida acidentalmente. E o filho pródigo sai de casa voluntariamente. Se nos perdemos acidentalmente, se nos perdemos voluntariamente, ou se nos perdemos naturalmente, de alguma forma a intenção de Deus quanto a esses três tipos de pessoa é trazê-los de volta. Mas às vezes você fala assim: pastor, mas eu estou aqui, eu estou perdido. Não, calma aí, não, meu irmão. Você vai ver que as leis da intimidade com Deus vão mostrar para nós coisas que talvez nós não estejamos fazendo. E por isso que Deus tem essa vontade, assim como eu tenho nessa noite também, em nome de Jesus, de restaurar as coisas da minha vida. Se tem alguma coisa fora de ajuste, para que Deus traga de volta, amém? Tem coisas de repente da tua vida que estão perdidas e Deus quer trazer de novo. Você entende, meu irmão? Então, olha, você vai entender que busca, ela vai estar sempre relacionada à intimidade. Você quer buscar porque você precisa, se você precisa é porque você quer ter aquele ou aquilo próximo de você. Intimidade é você compartilhar de coisas. Você tem intimidade com alguém? Intimidade é compartilhar de coisas. Você vai entender nessas 4 palavras que eu vou dar para você como nós podemos ser íntimos de Deus. É o ano 2017, ainda é para nós, né? Colocamos isso como nosso tema 2017, o ano da... Eu não sei para você, eu não quero. Para mim tem sido um ano muito próximo de Deus, mas eu não quero que termine no dia 31 de dezembro de 2017. Para mim tem que ser a minha meta de vida, a minha vida de intimidade. 2018 vai vir um outro tema, mas eu tenho que continuar tendo uma vida de intimidade com Deus, para que assim eu possa achar o Senhor, amém? A própria palavra vai dizer, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode. Ainda é possível achar, ainda é possível trazer de volta, ainda é possível restaurar. Por isso Deus quer falar contigo nessa noite. A primeira lei da intimidade, você vai perceber que as coisas se montam de uma forma muito simples. A primeira lei chama-se a lei do conhecimento. Repita comigo: conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa que é muito óbvia para você: é impossível ser íntimo de alguém que você não conhece. A grande verdade é que nós queremos ter uma vida profunda com Deus, conhecendo-o superficialmente. Meu irmão, você quer ser íntimo de Deus? Assim como aquela palavra que nós pregamos há um mês e meio atrás, mais ou menos, numa quarta-feira, falando de Enoque, dizendo que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que coisa louca é essa? Que coisa tremenda é essa? Aí eu te pergunto, você quer ter intimidade com Deus? Você precisa, melhor dizendo, você só busca aquilo que você sabe que precisa. Primeiro, você precisa, sim ou não? Você quer buscá-lo nessa noite, sim ou não? Quer ser íntimo desse Deus, sim ou não? Legal. Para que você atinja a intimidade com Deus, a primeira coisa, você vai entender que você passa pelo conhecimento. Se você é casado, os casados digam amém. Isso é tristeza? É o quê? É arrependimento? Que isso? Que isso, Jesus? Mostrem para os solteiros que vale a pena, irmãos. Em nome de Jesus, os casados digam amém. Ah, ô glória, ô meu irmão, pô, não é não, pastor, a tristeza, ô Jesus. Eu duvido que você despertou ou alcançou intimidade com o seu cônjuge sem passar pelo conhecimento. Vou te dizer, existem muitos choques dentro dos relacionamentos. Vamos abrir esse parênteses. Em virtude
Da falta de conhecimento. Você pode, conhecimento, vou falar aqui bem pertinho de você. Conhecimento não é proporcional ao tempo. Você pode passar 30 anos do lado da pessoa e não conhecê-lo direito. Assim como tem pessoas que caminham 30 anos com Deus e não conhecem. Você entende? Você de repente convive com uma pessoa, olha só. Às vezes nós passamos acordados em casa. Se você fizer um cálculo matemático lá meio louco, você vai ver que às vezes você fica em casa com seus familiares 4 horas. E fica no seu trabalho de 8 a 9. Então você caminha mais tempo com pessoas que você não tem intimidade do que com que você tem. E mesmo assim, mesmo tendo um tempo de convivência com aquela pessoa, não significa que você tenha intimidade com ela. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Infelizmente nós temos trocado tempo por qualidade. Nós achamos que entramos por essas portas, ligamos o botão de piloto automático e marcamos no nosso cronômetro e falamos assim: não, vão ser a partir de agora 2 horas com Deus. Não, você pode estar aqui e não estar ao mesmo tempo. Você pode estar aqui igual aquela coisa que fazem missa de corpo presente. Já viu aquela coisa? Você está aqui, mas no fundo você não está aqui. E nós achamos que só trazendo o nosso corpo para cá, Deus vai fazer todas as coisas. Não. Quando você despertou um interesse em ficar íntimo dessa pessoa que você hoje chama de cônjuge, esposa ou esposo, você lutou para conhecê-lo ou conhecê-la de verdade. Para isso você visitou a casa, para isso você andou junto, para isso você saiu, foi para um lado. É ou não é, queridos? Então você entendeu que é impossível alcançar intimidade sem conhecimento? A palavra vai dizer para você: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O grande problema é que hoje se acha, e eu não sou contra, né? Agora as nossas mensagens estão sendo gravadas, né? Eu não sou contra seminário teológico, pelo contrário, já tive a oportunidade de dar algumas aulas lá, muito legal, a gente aprende muito. Mas tem gente que acha que se conhece a Deus numa carteira de escola, abrindo uma apostila, quando na verdade o que faz você conhecer a Deus é buscando a Deus. Meu irmão, não existe. Como é que você, vamos fazer uma comparação meio esdrúxula no primeiro momento. Quantos precisam emagrecer? Fala aí, meu irmão. Para de onda. Amém, só para você não ficar sozinho. Às vezes eu brinco com a minha esposa que eu falo assim: não, eu tenho vontade de pagar para alguém ir na academia no meu lugar. Mas não dá, porque se eu quiser usufruir dos benefícios do emagrecimento, eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que dispor de tempo, de vigor. Eu tenho que estar lá. Então a grande verdade é que hoje nós queremos e temos milhões de artifícios que achamos que nos faz conhecer a Deus, quando na verdade a palavra, que é a voz de Deus, e o verbo, a vontade transliterada de Deus para a tua vida, para a minha vida, é lida. Meu irmão, como é que você conhece a voz de Deus ou o próprio Deus sem conhecer a sua vontade e a sua palavra? Infelizmente nós vivemos num tempo em que as pessoas escutam muito a voz de Deus. Verdade ou não é? Hoje todo mundo não é, pastor? Não, Deus me falou. Meu irmão, e a gente vê Deus, entre aspas, falando cada coisa absurda, que no final você vai ver que não é Deus de nada. Como o pastor gosta muito de dizer, e eu tenho usado esse mesmo exemplo, né? Nos sujeitamos a ser meninos de recado. Deus te disse, legal. E o que Deus tem me dito? O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para você? Amém, querido? Então você, primeiro, para alcançar a intimidade, você tem que passar pelo Você entendeu? E a segunda, é só conhecer? Não, conhecer é muito bom.
Mas a segunda coisa vai se chamar, a primeira é a lei do conhecimento, a segunda é a lei da renúncia. Vamos repetir essa palavra, renúncia. O que seria renúncia? Renunciar é abrir mão. Renunciar é abdicar, é deixar de lado. Essa palavra que nós lemos em Jeremias 29, no versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. O Senhor poderia falar assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Mas Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso nos remete ao primeiro mandamento que o Senhor nos ensinou e que vale ainda para os dias de hoje: buscai, ou então amai ao Senhor. Vocês esqueceram? Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu vigor. Esse é o primeiro mandamento. Mas sabe o que a gente esquece? Se eu perguntar para vocês aqui, para todos, se você perguntar para qualquer pessoa que está passando na rua ali agora, você vai perguntar assim: você ama ao Senhor? Ela vai falar: amo, claro que eu amo. Você ama a Deus? Sim ou não? Claro que ama. O problema é o tamanho desse amor. O problema é a prioridade desse amor. Amar ao Senhor, 99% das pessoas da face da terra vão dizer que ama. O problema é amar em primeiro lugar. Amar depois de outros deuses que vamos colocando na nossa vida. Não existe de nós renúncia. Quando você quer algo intensamente, você acaba abrindo mão de outras coisas, é ou não é? De repente, para você casar, vamos tocar nesse exemplo de novo. De repente, para você casar, você teve que abrir mão de algumas coisas. Verdade ou não é? De repente, para você fazer uma faculdade, você teve que abrir mão de outros sonhos ou de outros projetos. Para você abrir o seu negócio, para você ter algo na sua vida, você tem que abrir mão de outras coisas. E para amar o Senhor é a mesma coisa. O grande problema é que hoje quer se colocar a goela abaixo da igreja um amor sem renúncia. Deus, Ele nos convida a todo momento. Eu falei para você, Deus, Ele quer alcançar o perdido. Você entendeu isso? Ele quer alcançar o perdido. Se estamos perdidos, Ele quer nos alcançar. Mas o problema é que o perdido, ele quer ser achado e continuar vivendo como perdido. Então, queridos, temos que conhecer a Deus. Mas quanto mais o conhecemos, mais renunciamos. Aí começa a ser imperada em nós, na nossa vida, aquela palavra, e várias palavras que conhecemos: convém que ele cresça e eu. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que buscar ao Senhor tem que passar por essas fases. Alcançar a intimidade com o Senhor, primeiro você tem que conhecê-lo. Alcance o conhecimento. Busque na palavra, busque em oração, espere Deus falar contigo, e assim Ele se demonstra para você. Você passa a conhecê-lo. E quanto mais você conhece ao Senhor, guarde isso, quanto mais você conhece ao Senhor, mais você passa a se conhecer. Nós falamos que Deus é santo, e Ele é santo, querido. Mas a santidade do Senhor reflete sobre nossas vidas de tal forma que demonstra o quanto nós não somos santos. E quando nós não enxergamos a santidade em nossas vidas, nós vemos que precisamos dele. Mas para que vivamos a vida dele, nós temos que morrer a nossa vida. Vou repetir para você: para que vivamos a vida dele, nós temos que morrer para a nossa vida. Então existem coisas na tua vida que você vai ter que abrir mão. Sentimentos. E olha, Deus está falando assim: vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando o seu coração for integralmente meu, é o que Deus está falando. Mas para que o nosso coração seja totalmente de Deus, é necessário que a gente abra oportunidade para que Ele ocupe
A grande verdade é que tem coisas no nosso coração, compartimentos, gavetas dentro da nossa vida, que nós não queremos que Deus mexa. A gente fala assim, ó, é como se você convidasse, é assim que nós tratamos a Deus. É como se você convidasse alguém que você não conheça por completo, lembra do conhecimento? Para fazer faxina na tua casa. Você já fez isso alguma vez? Alguém te recomendou? Ah, fulano faz faxina, fulana faz faxina, ou faz serviço doméstico. Aí você fala assim, não, pode ficar à vontade, não é assim que você faz? Você pode ficar à vontade, mas você tranca um monte de gaveta, você fecha o teu guarda-roupa, tranca o quarto que você não quer que aquela pessoa entre. Assim ou não é, meu irmão? Então assim nós fazemos com Deus. Nós não confiamos às vezes totalmente para que Ele mexa em algumas gavetas do nosso coração. Mas Ele está falando, você me acha a partir do momento que todo o teu coração for aberto para mim. Então você entendeu que a primeira lei é a lei do e a segunda lei é a lei da renúncia. Diga para a pessoa do seu lado, o que você vai ter que deixar para trás? Terceiro, depois da renúncia, nós passamos pela lei do relacionamento. Vamos repetir isso? Primeiro você conhece. Não é simplesmente um conhecimento teórico. É acontecer o que aconteceu com Jó. Não é um conhecer, hoje eu sei de Gênesis e Apocalipse, eu conheço a Deus. Não é isso não. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, lá no capítulo 1, Jó era um homem justo, reto, se desviava do mal. Legal isso. Em Jó 42, no último capítulo, ele vai dizer assim, Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Ele começa falando, é lindo esse Jó 42. Mas no final ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Isso é conhecer. Depois você vai passar pela fase da renúncia, quando você realmente está disposto a abrir mão, porque só abre mão quem confia. Só abre mão, só abdica de algumas coisas quem confia. Se nós não confiamos, nós não abrimos mão. Você não abre mão por um projeto que você não confia totalmente. E o terceiro, você passa pela fase do relacionamento. O relacionamento é quando nós constituímos uma aliança. Aliança é quando você tem coisas em comum com a outra pessoa. O que eu quero dizer é que Deus não quer somente que você conheça, e não simplesmente que você deixe algumas coisas para trás. A terceira lei, que é a lei do relacionamento, permite que eu tenha coisas em comum com Deus. É quando eu digo assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando o viver de Deus ele passa a ser operado dentro de mim. Quando as características de Deus, olha, quando você conhece alguém, renuncia por alguém, você passa a caminhar com esse alguém. É natural que por muito caminhar e por muito conhecer, você passe a falar como essa pessoa e passe a agir como esta pessoa. O relacionamento com Deus vai permitir que você fale como Deus fale, como Deus fala. O relacionamento com Deus vai permitir que você haja como se Deus estivesse agindo, mesmo sem ser Deus. É isso que eu quero dizer. Nós não passamos a ser deuses. Continuamos sendo esses pobres, cegos, miseráveis e nus que somos. Mas se adquirirmos um tempo de convivência com Deus, você passa a ter a voz de Deus ao invés da tua voz e das tuas palavras. Você passa a ter o toque de Deus ao invés do teu toque, da tua vontade. Meu irmão, você quer falar e Deus falar no teu lugar? Você quer agir e ver Deus agindo no teu lugar? Você quer ver as tuas ações sendo substituídas pelas ações de Deus na tua vida? Sim ou não, meu irmão? Ou você vai continuar querendo agir com a força do teu braço,
falando com o impulsionado do teu coração e entendendo com a tua mente. A palavra diz em Efésios que nós temos e podemos ter a mente de Cristo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, mas isso só é possível através de relacionamento. Deus, Ele tem que caminhar com você. Deus, Ele tem que ser contigo. Nós falamos há semanas atrás sobre Deus ser conosco. O problema é que nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos que Deus caminhe conosco. Quantos querem ser ou ter um tempo de relacionamento com Deus? Relacionamento é ter coisas em comum com o Senhor. Diga amém, eu quero. Não parece não, igreja, você quer? Você está disposto a conhecer ao Senhor? Você está disposto ou disposta a renunciar de algumas coisas? Meu irmão, por isso a porta, o caminho é estreito, porta apertada, ou tanto faz, vice-versa. Por isso que é tão difícil. Porque a grande verdade é que amor e busca sem exigir nada de nós, meu irmão, mas aí passa a ser fácil. Por isso que o evangelho difundido, infelizmente, não o evangelho, infelizmente, por isso que nós escutamos tantas aberrações, porque escutar isso, eu entendo o semblante de vocês, e eu estaria com o mesmo semblante sentado aí nessa noite, porque isso nos confronta, querido. Escutar isso vai refletir a vida espiritual que nós estamos tendo de verdade. Fala, meu Deus, eu crente aqui que eu estou abafando, crente que eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou vendo que eu estou muito longe disso. Mas o fato de estar longe, lembra, o Senhor quer buscar o perdido, o Senhor quer pegar aquele que está longe e trazer para o lugar da onde jamais deveria ter saído. Por isso a palavra diz em Apocalipse, as cartas às igrejas, quando a carta é enviada ou escrita para a igreja de Éfeso, vai dizer assim, olha, vocês são excelentes, vocês são muito bons, vocês são operantes, vocês são ativos, vocês são demais. Mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês deixaram a prática do primeiro amor. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Pode fazer tudo, vamos para o Atos 29, vamos lá, vamos nos servir quentinha, vamos abraçar o mendigo, vamos beijar o morador de rua, meu irmão, mas se deixarmos a prática do primeiro amor, tudo isso é em vão. Por isso o que é mais importante na tua vida e prioritário hoje é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas serão acrescentadas, creia nisso em nome de Jesus. Então olha, você percebeu, passou primeiro pelo conhecimento, depois nós passamos pela renúncia, depois nós passamos pelo relacionamento, e depois do relacionamento, quero terminar dizendo que vem a plenitude. Passamos pela última lei, chamada lei da satisfação. Nós conhecemos ao Senhor, passamos a deixar algumas coisas para trás. Deus começa a embutir coisas dele na minha vida e na tua vida. Na quarta fase da intimidade com Deus, você vai passar pela fase da satisfação. É quando nós novamente vamos citar o Salmo 23, versículo 1, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Hoje, eu duvido que você tenha tudo aquilo que você gostaria de ter. Verdade? Esse silêncio é uma resposta. Duvido que você tenha. Eu também não tenho. Mas eu tenho tudo aquilo que Deus quer que eu tenha. E tudo aquilo que Deus quer que eu tenha é o necessário e satisfatório para mim. Você entende isso? Hoje, talvez o pessoal aí vai assistir daqui a pouquinho aí a derrota do Flamengo. Você queria, sem oração contrária, tá? Foi apenas uma palavra. Você vai abrir lá teu freezer, vai ter tudo aquilo que você queria que tivesse. Você vai olhar para o quarto dos teus filhos, não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Mas olha, é olhar para essas coisas, sonhar em ter,
Mas mesmo esse projeto, esse sonho não ser realizado, não sendo realizado, isso não nos fazer falta, você entende? Porque eu sei que aquilo que é mais importante e prioritário na minha vida tem sido acrescentado todos os dias. O que não podemos é fazer como o povo no cativeiro, sabe? Porque existem dois tipos de cativeiro, eu quero ser bem breve nisso. Você vê o povo saindo do Egito tendo saudade do açoite, mas no açoite eles tinham cebola e alho, eles tinham carne. Você entende? Quando esse povo que volta da Babilônia para Judá, quando chega aos 70 anos, eles construíram tantas as coisas, tinham tantas coisas naquele lugar, que alguns não conseguiram se despedir dessas tais coisas e ficaram por lá mesmo. Então, o reino de Deus não é o reino dos sonhos, você entende? É o reino dos sonhos de Deus para nós, não dos sonhos do homem. Porque aquilo que é projeto de Deus em nossa vida se realiza nesse reino. Mas isso só é adquirido, você só vive isso. Pastor, por que é tão difícil viver isso? Porque não somos íntimos de Deus. Porque essa é a quarta fase da intimidade, a satisfação e a plenitude. Por isso que quando chega na renúncia, muita gente quer largar, quer deixar para trás algumas coisas, chegar no final, olhar, eu não tenho tudo, mas o Senhor tem minha bênção. Isso não é palavra de miséria, palavra de pobreza, não, é palavra de plenitude, palavra de satisfação. Então você entendeu que primeiro você passa pelo depois você renuncia, depois você se relaciona, depois você se sente satisfeito e pleno. E depois, eu volto para o conhecimento. Você vai entender que é um ciclo, e esse ciclo é interminável na tua vida. Por isso que nós não devemos jamais achar que já temos intimidade com Deus bastante, porque conhecemos, renunciamos, nos relacionamos, nos sentimos plenos, e quando nós nos sentimos plenos, nós temos mais vontade de conhecer o Senhor, e nós buscamos mais ao Senhor, renunciamos mais, nos relacionamos mais, nos sentimos ainda mais satisfeitos, e passamos a conhecer ainda mais o Senhor. As leis da intimidade não podem ser quebradas, não dá para alterar isso. Não dá para eu orar por você e você se sentir satisfeito sem ter intimidade com Deus. Se hoje essa realidade foi pregada para você distante demais, eu quero te dizer, não é para que você se sinta o pior dos seres humanos. Eu quero te dizer que Deus, esse Deus que fala para os cativos da Babilônia, é o Deus que fala para nós nessa noite: olha, eu deixei vocês viverem, construírem, edificarem, constituírem família, eu deixei, mas chegou o tempo do meu basta. Eu marquei o tempo, agora eu estou trazendo vocês de volta para o lugar de onde vocês não deveriam ter saído. Se vocês querem me achar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A pergunta é simples para você nessa noite: quantos querem? Tudo está relacionado ao coração. Quantos precisam entregar, não o coração, mas todo o seu coração para o Senhor nessa noite? Digam amém. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé. Se você entendeu essa palavra é a palavra de despertamento, a palavra de meditação, para que você avalie como anda a sua vida, como anda a sua intimidade com Deus. Até quando você vai se permitir entrar nas igrejas, participar dos cultos e parecer que uma realidade muito alheia à sua está acontecendo? Deus está falando para você: olha, eu quero te trazer de volta, porque a intenção de Deus sempre foi resgatar o perdido. E se hoje você entendeu que essa palavra é para você, você vai captar o seguinte: eu captei para mim.
que é possível nós estarmos perdidos sem ter saído do lugar. Talvez você esteja no mesmo lugar, mas desalinhado com Deus, fora da vontade de Deus. E mesmo assim, fora da vontade de Deus, Deus pela sua misericórdia opera milagres, sabe? Mesmo assim, algumas coisas ainda acontecem na nossa vida, mas olha, Deus está falando: eu não quero simplesmente fazer milagres na sua vida, eu quero ser íntimo de ti. Deus, Ele te conhece por completo, mas Deus, Ele quer se revelar para você. Por isso, em nome de Jesus, se você precisa adquirir dessa intimidade com Deus, levante uma das suas mãos e peça isso aí. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um dos teus filhos e despertado em nós o interesse de termos intimidade contigo. Senhor, entendemos que a intimidade, para termos, Senhor, nós temos que conhecê-lo. Nós temos, ó Deus, que renunciar de algumas coisas. Nós temos, ó Deus, que ter coisas em comum contigo. Nós temos que nos sentir plenos para que possamos te conhecer cada vez mais. Meu Pai, que tu possa ter falado, que tu possa ter soprado aos ouvidos de cada um dos teus filhos nessa noite. E que acima de tudo, Senhor, que o teu Espírito nos desperte. Ainda, Senhor, que não seja numa reação automática nessa noite, para que simplesmente, Senhor, venhamos a dar para ti alguns glórias a Deus e aleluias. Meu Deus, que essa palavra nos leve meditando para os nossos lares. Para que, Senhor, se for preciso, no silêncio do nosso quarto, ou, Senhor, na nossa intimidade do travesseiro, venhamos a dizer para ti: Senhor, eu estou longe de ti, eu estou afastado de ti, ou Senhor, eu estou distante da tua realidade. Senhor, por isso desperta no coração de cada um dos teus filhos, aqueles que realmente entenderam que é necessário nos alinharmos à tua vontade. Desperta, Senhor, em nós o desejo de termos intimidade com o Senhor. E que hoje, Senhor, essa palavra possa ter ficado gravada em nossas vidas. E hoje entendemos, Senhor, que não basta simplesmente te amar, nós temos que te amar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós, Senhor, temos que te colocar como o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu sei, Senhor, que a nossa prioridade determina as nossas escolhas. E que as nossas escolhas sempre apontem para ti, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso tudo, tu és o nosso Deus amado, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso transformador, Senhor. Por isso, não há vida fora de ti, não há transformação sem tu estar presente ou sem tu tocar, Senhor. Por isso, transforma nossas vidas, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade nessa noite, Senhor, de ser usado por ti para a vida dos teus filhos e para a minha própria vida. Obrigado, Senhor, e que possamos ter sido abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Quantos receberam de Deus, digam amém. Deus falou com você, despertou em você. Então, querido, aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra não é para que você saia cabisbaixo, de forma alguma. Eu falei sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Você vai ver que nas 3 parábolas é o trabalho de casa para você. Você lê na sua casa Lucas capítulo 15. Você vai ver que quando os 3 foram encontrados, houve festa nas 3 ocasiões. E Deus está sempre disposto a nos ver no lugar onde deveríamos estar. Então que você possa crer que essa palavra foi para nós, sem qualquer prejulgamento, sem qualquer apontamento de dedo. Não, essa palavra é para nós, para que jamais deixemos de lado um tempo de intimidade com o Senhor. Amém?